Até hoje, eu honestamente não tenho ideia ou explicação do que, por que ou como isso aconteceu, mas eu nunca vou tocar no jogo novamente, ele me assombrou por muito tempo e eu nunca vou voltar. Para aqueles que nunca jogaram o jogo, tentarei manter as descrições iniciais o mais breves que puder. O resto de vocês pode ter seus momentos nostálgicos. Se você já teve um PC para jogar 10 anos atrás, deve estar familiarizado com o jogo The Sims. No entanto, se você já jogou o jogo o suficiente, sabe que também pode ficar um pouco assustador para o seu gosto. Por exemplo, sempre que todos os seus Sims estão dormindo, em noites aleatórias um ladrão aparece. Quando isso acontece, você pode ouvir um tom tenso muito assustador que lhe dá aquele arrepio em todo o seu corpo enquanto ele anda assustadoramente em direção à sua propriedade. Claro, se você fez o truque do botão de rosa, você teria o alarme contra ladrão instalado em sua casa com certeza e ele dispararia quando o ladrão caminhasse indiferente na porta mais próxima que pudesse encontrar. É como se eles não deixassem você instalar uma fechadura nessas malditas coisas. Então a policial chegaria e prenderia o idiota. Você então recebe uma recompensa por aparentemente pegar um criminoso procurado, o que é bom. O mesmo tom assustador toca quando seu Sim perde o trabalho ou é demitido dele. Em outro caso, sempre que ocorre um incêndio, um tom semelhante ao da música do ladrão toca, exceto que é possivelmente 3x mais assustador. Em seguida, os bombeiros chegam e seus Sims podem ajudar a tentar apagar o fogo. Depois que os incêndios acabam, os bombeiros simplesmente vão embora como se nada tivesse acontecido. Seus Sims agem como se nada tivesse acontecido também. Ou seja, se ninguém foi morto durante o incêndio, se alguém foi morto, o ceifador chegará e fará sua coisa sobre o cadáver. Você pode usar seu Sim para implorar a ele para trazer o morto de volta à vida. Se o seu Sim está feliz e tem quase tudo verde nas barras de necessidades, você pode jogar contra o ceifeiro e provavelmente ganhará, salvando assim a vida do seu Sim morto. Se o Sim implorante tiver quase toda a cor vermelha, o ceifeiro irá recusá-lo e uma lápide aparecerá no lugar do Sim morto. Tentar encontrar a música assustadora no YouTube seria útil antes de ler isso. Se você for corajoso o suficiente. Agora que você tem a essência disso, aí vem um dos momentos mais assustadores que já tive na minha vida. Eu realmente gostaria que isso nunca tivesse acontecido comigo. Era inverno da sexta série quando eu estava passando uma noite de sexta-feira jogando Sims. Devia ser por volta das 22h30. Fiquei entediado só de brincar com minha família rica e feliz. Então decidi ir para minha casa local para a família miserável que criei para um pouco de diversão. Era o lar de muitas lápides espalhadas em padrões aleatórios. Com base nisso e no fato de que os Sims tinham nomes de pessoas e crianças que eu não gostava naquela época, você poderia facilmente dizer o que eu estava fazendo. Sempre escolhi esse local para conservar a memória. Um até tinha o nome de Osama Bin Laden, que matei com um foguete de fogos de artifício. Irônico, certo? Então, estou passando pelos Sims, todos eles têm barras de necessidades vermelhas. Eu decidi fazer esses dois caras brigarem e baterem um no outro, fiz um garoto ficar em um quarto isolado com apenas uma estante de livros para ver se ele realmente tinha lido um livro sobre a febre da cabine e outras coisas doentias assim. No entanto, havia algo estranho sobre este Sim em particular que eu torturaria especificamente ao meu gosto. Depois de um tempo, Sonny the Tragic Clown chegou à casa. Ele é basicamente um palhaço miserável que vem à sua casa se seus Sims ficarem muito miseráveis por um longo período de tempo. Ele passa o tempo andando por aí tentando fazer truques que falham miseravelmente, chorando, tossindo como um cara que fuma 3 maços por dia e irritando seus Sims. Ele só faz sua vida ser uma merda até você se livrar dele. Agora ele seria a pior vítima sofrendo sob minha ira. Todo mundo sempre batia nele e o insultava. Mandei os outros Sims torturá-lo como se não houvesse amanhã. Eu apenas achei engraçado. Para cada vez que eu estava esperando por um Sim para completar uma tarefa, eu faria algo para deixar Sonny miserável. Eu até fiz alguém chamar o Sim com meu nome verdadeiro, vamos chamá-lo de John, para vir só para que John pudesse dar um tapa nele também. Eventualmente, todos os Sims começaram a odiar tanto Sonny que iriam dar um tapa na cara dele, insultá-lo e até mesmo atacá-lo sem o meu comando.
Agora eu achei isso muito engraçado na época. Cheguei ao ponto de adorar ver Sonny miserável. John foi capaz de atacá-lo e isso não é normal porque quando eu criei seus traços de personalidade, dei a ele um medidor legal completo. Sims com um medidor legal alto só tem comandos corteses com outras pessoas, como um abraço, dê um presente, flerte e elogie. Mesmo assim, eu apenas ignorei, sem me preocupar em pensar em nada a respeito. Sonny se tornou o símbolo de tudo que eu odiava. Nesse ponto, minha mãe me disse que eu deveria ir para a cama logo. Eu deveria ter escutado ela. É aqui que todo o caos começou, começando com o pior erro que já cometi. Depois de um tempo, cansei de mexer com o palhaço e não aguentava mais ouvi-lo chorar o tempo todo. Fiz tudo o que pude para tentar fazê-lo partir. Fazendo os Sims esbofeteá-lo, insultá-lo, mandá-lo embora. Nada funcionou. Então, achei que era hora de começar a trabalhar. Armei fogos de artifício dentro de casa, lancei o foguete e deixei cair, o que iniciou um incêndio. A música de gelar os ossos começou a tocar. Eu mandei tirar as portas e cronometrei quanto tempo levaria para que todos morressem uma morte ardente. Uma das mulheres foi a primeira a ir quando começou a gritar e a agitar os braços, impotente. Então um dos caras foi pego na fogueira que se espalhava. Eventualmente, os Sims começaram a cozinhar e o fogo atingiu Sonny, que também começou a agitar os braços e gritar. Senti uma sensação de maldade passar por mim quando dei à tela do meu computador um olhar mórbido junto com um sorriso sádico infantil. O mesmo sorriso que você esperaria que uma criança tivesse quando está queimando formigas com uma lupa. Mas outro sentimento passou por mim ao lado do sentimento maligno. Algo simplesmente não estava certo. Já assisti Sims queimar antes e todos eles balançaram os braços da mesma maneira ridícula. Desta vez foi muito diferente. Os Sims pareciam gritar de nenhuma outra maneira que eu conhecia antes. Seus gritos não eram como se estivessem sendo engraçados pisando no carvão quente, mas como se estivessem pedindo ajuda. Implorando por ajuda. Implorando e implorando como se soubessem que eu estava ali e fosse a causa de toda essa loucura. O que realmente me chateou foi que eles gritavam em um volume mais alto do que eu pensava que meus alto-falantes estavam. Eles estavam muito baixos, mas eu rapidamente recusei um pouco. Tive uma sensação estranha com isso e um pouco de medo, mas tentei me livrar disso. Então, meu tempo de humor durou pouco. Depois de aparentemente não fazer nada para ajudá-los, seus gritos realmente invocavam a dor, a tristeza e o sofrimento. Olhando ao redor do fogo, 2 dos Sims já haviam caído no chão enquanto os outros ainda se debatiam em vão. 1 ou 2 Sims pareciam estar olhando diretamente para mim, pedindo ajuda. Eu não pensei nada sobre isso. Eu só pensei que eles estavam me encarando porque era assim que eles estavam antes de serem pegos pelo fogo. Mas então, enquanto eu deslizava pela casa, lá estava Sonny. Ele também estava de frente para mim. Ele era diferente, algo não estava certo sobre ele. Ele estava agitando os braços como um maníaco. Ele estava gritando como o Coringa, mas muito mais sádico e insano. A maneira como ele gritava e chorava meio que me deixou com medo. Além disso, estava frio, então estremeci um pouco. Ele estava olhando diretamente para mim e me dando aquele olhar assustador de palhaço. Só que esse não era qualquer tipo de aparência de palhaço. Esse tipo de olhar que Sonny estava me dando era um brilho de insanidade em sua forma mais pura. Eu nunca soube se ele deveria ser assim, mas ele tinha. Era como se ele estivesse olhando para minha alma além da tela. Seu rosto mórbido estava cheio de descrença, raiva, depressão, raiva e ódio sincero. Seus olhos redondos de palhaço em branco estavam perfeitamente alinhados comigo. Nunca vi uma emoção tão poderosa em um personagem de videogame, muito menos em muitos ao mesmo tempo. Inferno, eu nunca vi alguém na vida real me dar esse tipo de olhar. Então ele apenas ficou parado. Bem desse jeito. Como se ele estivesse apenas parado, embora não tenha abalado o olhar maligno em seu rosto ou o fato de que ele estava sendo incinerado. Deve ter sido uma falha, pensei. Espero que tenha sido uma falha. Só então ouvi um ruído de obturador de câmera.
Foi a câmera de captura de tela saindo automaticamente. Geralmente acontece isso sempre que algo agitado acontece enquanto você está jogando. Então cliquei em salvar e cliquei no meu álbum de fotos para verificar o que era e era uma foto de Sony dentro do fogo. A legenda dizia algo como "consegui aquele palhaço maldito", o que eu achei engraçado, mas mais assustador por causa da situação em que me encontrava. Lá, na foto também, ele estava fazendo exatamente o mesmo olhar mortal. Isso me encheu de uma sensação tão horripilante que eu saí imediatamente. Eu pensei sobre isso e cliquei no álbum de fotos novamente para deletar a foto. O jogo congelou um pouco. Então, sem aviso, a foto do palhaço apareceu novamente. Pode ter sido só eu, mas a foto parecia ligeiramente ampliada. Cliquei no botão excluir. Nada aconteceu. Fiquei frustrado e cliquei repetidamente. Então você podia ouvir o clique ficar mais lento por um segundo e parar. O jogo congelou em mim. Nesse ponto, eu estava bastante assustado. Eu estava tremendo. Eu podia sentir todos os meus poros batendo contra minhas roupas enquanto um arrepio percorria minha espinha. Eu me abaixei embaixo da mesa, reiniciei o computador e reiniciei o jogo. Então lembrei que esqueci completamente de verificar a hora depois que os Sims morreram. Eram 23h30. Ainda com os nervos à flor da pele, decidi jogar o jogo novamente. Mas algo estava estranho. Não houve som durante a introdução e a cor parecia ter um tom estranho. Todas as cores extravagantes pareciam se combinar em uma e filtrar a tela. Cada cor era puramente vermelha, branca, azul, amarela ou verde. Simplesmente não parecia normal, parecia que meu monitor estava estragando. A música conga também não estava tocando durante a tela de carregamento. Apenas o nada em branco. Quando o mapa apareceu, verifiquei meus alto-falantes porque ainda não havia som. Eu os aumentei, mas ainda assim, nada. Por algum motivo, decidi visitar o que restava da família que acabei de massacrar. Quando cheguei lá, não havia mais nada. Tudo foi queimado e havia cinzas por toda parte. Havia lápides dentro do prédio medíocre. Olhei para o local onde Sony havia morrido e não encontrei nada. Nada além de uma pintura na parede estava lá. Era uma pintura dele que você pode comprar na loja. Eu realmente me arrependo de olhar mais de perto para ver, porque agora eu vi o que parecia ser ele em um estado muito mais assustador. Ele estava retratando em uma sombra escura. Ele parecia estar encarando alguém. Decidi jogar como minha família feliz para tirar isso da minha mente. Então eu fui ao menu e cliquei para voltar ao mapa. Agora, eu não tenho ideia se eu acabei de dar uma olhada nele ou se foi assim o tempo todo eu não estava olhando, mas por um quarto de segundo eu senti como se o rosto do palhaço na pintura estivesse olhando para cima eu no olho. Pegando mais um daqueles calafrios, selecionei minha família feliz. A casa que construí para eles foi projetada especificamente para ter uma arquitetura muito semelhante à minha casa real, se não exata. Era noite no jogo. Eu até pedi para um garoto ligar os desenhos animados para me fazer sentir melhor. Mas foi aí que começou a parte estranha. O outro garoto resolveu interferir nos desenhos e colocar no canal de terror. Continuei tentando voltar para os desenhos animados, mas ele apenas mudava para terror depois de 5 segundos. Acabei de mandar as crianças para a cama e fazer todos dormirem. O tempo passou rápido, pois ninguém estava fazendo nada. De repente, uma mensagem apareceu dizendo mais 3 dias. E aquela música de ladrão assustador de merda tocou em meus alto-falantes. Isso me pegou de forma tão inesperada e de surpresa que pulei para trás em meu assento fazendo um baque enorme. Eu esqueci que estava tão alto. O maior arrepio de todos os tempos se transformou em um espasmo de pânico e medo. Ao lado da mensagem estava o rosto de Sony me olhando diretamente nos olhos. Eu estava tão assustado que não conseguia me mover ou responder, mas olhei por 2 segundos consecutivos. Meu coração deve ter pulado uma batida e estava batendo mais rápido do que nunca. Peguei o mouse e cliquei na merda do botão OK. Claro, para minha sorte, o jogo congelou e eu fui deixada para sofrer por causa do rosto de Sony me encarando.
Eu estava prestes a reiniciar o computador quando a mensagem finalmente foi embora. Graças a Deus. Ativei o menu de compras para poder ouvir um pouco da música calmante, mas baixei muito o volume. Eu não pude ouvir. Estava com problemas ou algo assim. Talvez a música não estivesse funcionando direito. Eventualmente, eu continuei com meus negócios como de costume, fazendo as tarefas diárias enquanto ainda estava assustado com a mensagem. Então, quando mandei todos para a cama, aquela mensagem assustadora apareceu novamente. A música não tocou no início, então eu pensei que não tocou. Sim. Houve um atraso só para foder com a minha cabeça e me despistar. Não me assustou tanto, mas ainda me assustou. Nada foi diferente, exceto desta vez, a mensagem dizia mais 2 dias. Apavorado, peguei meu CD player e joguei Green Day para me animar. Para minha comodidade, as baterias acabaram no meio da música Holiday. Isso realmente não ajudou em nada. Mesmo assim, decidi seguir em frente. Até hoje, não sei por que não fui dissuadido de continuar. Mas eu fiz mesmo assim. Fui dormir bastante inquieto pensando demais. Talvez se eu simplesmente deixar o jogo passar a noite tudo vá embora. Meu irmão mais novo também era viciado em jogos, então decidi perguntar a ele se ele sabia alguma coisa sobre o assunto. Eu até o acusei de fazer isso para mexer comigo. Ele apenas respondeu me ridicularizando, dizendo que eu só estava inventando para assustá-lo. Eu acreditei nele quando ele disse que não sabia sobre isso. Além disso, estava me enganando pensando que um garoto do ensino fundamental poderia descobrir como fazer algo assim. Antes mesmo que eu pudesse. Especialmente não tão bem planejado. Também tentei pesquisar online. Tudo que encontrei foi BS. Nada. Na noite seguinte do jogo, que eu estava jogando sábado à noite dessa vez, a mesma coisa aconteceu, exceto que a mensagem dizia mais 1 dia. A música tensa de gelar a espinha retumbou em meus alto-falantes novamente. Como? Eu não sei, desta vez eu estava com os alto-falantes abaixados quase até o fim. A única coisa que poderia ter deixado tudo mais silencioso seria se eu silenciasse e desligasse a maldita coisa. Eu nem me preocupei em olhar para o rosto de Sony, mas da minha visão periférica, parecia que sua boca estava aberta de uma forma muito diabólica. O maldito jogo atrasou novamente e olhei pela janela até que a mensagem foi embora. Realmente não ajudou que o jogo parecia estar me preparando exibindo um palhaço na TV, uma imagem aleatória de palhaço que eu não me lembro de ter colocado na minha parede, e um arbusto lá fora parecia uma peruca. Confie em mim, você teria que estar lá para ver ou então você não teria nenhuma ideia proibida por Deus. Isso realmente era uma piada de mau gosto. Eu estava pensando quem poderia ter feito isso? Por que eles fariam isso? Eu tinha apenas 12 anos. Não é? Como se eles pudessem ver minha reação para tirar algum prazer disso. Então, por que fazer isso? É mesmo uma piada? Continuei a cuidar dos negócios diários dos meus sims quando eles acordaram. Comprei um monte de coisas novas para eles e retocou algumas coisas. Também vendi a pintura do palhaço por $1 e substituí a TV. Tentei fazer de tudo para manter o palhaço fora da minha cabeça. Fora da vista, longe da mente. As coisas pareciam um pouco acima daqui direito? Nesse ponto, veio o pior e mais assustador momento da minha vida. Meu coração teria batido um corredor queniano com esteroides em uma corrida de pulsação. Nenhum outro momento me assombra como este faz hoje. Com toda a sinceridade, tempos paranormais como este são como um ponto de viragem na vida. Uma mensagem apareceu enquanto todos ainda estavam acordados. Desta vez, não era música de ladrão que tocava. Era música de fogo. Ele gritou meus alto-falantes porque eu não estava esperando por isso. Isso me deixou com medo, como se eu tivesse acabado de ser perfurado por 1000 agulhas. Minha espinha formigou tanto que fiquei petrificada. Eu poderia muito bem ter atingido o rigor mortis. Lá estava a mensagem.
Tinha o rosto de Sonny novamente, que parecia ter um sorriso demoníaco. Quando li a mensagem, pude sentir que empalidecia. Meu corpo parecia que estava fechando do pescoço para baixo em todo o meu corpo. Meus olhos se arregalaram sem meu controle. Acredite em mim, se você algum dia pudesse sentir suas pupilas dilatarem, é assim que se sentiria. A mensagem dizia: não há lugar para ir, ele está aqui. Realmente me matou digitar isso, quanto mais ler. Tentei clicar em modo de construção, mas não me permitiu. Era como se o ladrão viesse e não deixasse você fazer nada. Eu fiz meu sim, sua esposa, ir para algum lugar dentro da casa de onde eles pudessem escapar. Assim que os coloquei em ordem, percebi uma coisa. As crianças estavam brincando do lado de fora. Oh! Não, oh Deus, não! A próxima coisa que eu sei é que uma das crianças foge para o quintal enquanto a outra apenas fica parada olhando enquanto ele está de costas para a calçada. Eu não queria assistir, mas simplesmente não conseguia desviar o olhar. O palhaço rastejou lentamente pela calçada. O garoto ficou parado como se não tivesse ideia do que estava acontecendo. O palhaço caminhou até ficar na linha com o garoto, então se virou e ele caminhou em direção ao garoto e eu tentei fazê-lo fugir ou algo assim. Qualquer coisa que o afastasse daquele maldito palhaço. Devo ter clicado com o mouse 40 vezes por segundo. Nada. Então aconteceu a coisa mais horrível. Como se o palhaço fosse um ladrão, ele se curvou sobre o garoto e o garoto desapareceu. Bem quando ele desapareceu, a música do ladrão gritou. Uma imagem piscou na tela por 1 milissegundo, mas não consegui distingui-la a tempo. Sonny estava segurando uma bolsa como o ladrão. Eu não conseguia acreditar nos meus olhos. Meu queixo caiu involuntariamente. Eu nem mesmo senti ou notei porque meu corpo estava tão entorpecido de medo e pânico. Eu assisti com horror enquanto ele caminhava atrás do outro garoto que estava correndo pela casa. Para minha surpresa e espanto, Sonny fez a coisa certa e voltou para o outro lado, na direção de onde o garoto estava correndo pela casa. Não havia esperança. O garoto trombou com ele no canto esquerdo da frente da casa. Ele também foi pego em um saco junto com a música do ladrão tocando. A imagem brilhou na tela novamente. Não consegui decifrar, mas tenho certeza de que não era algo bom ou que eu gostaria de ver. O palhaço então começou a não andar, mas saiu correndo de cena. Como se não fosse assustador o suficiente, aqueles sims correm muito rápido. Em um movimento agitado. Meus outros sims ficaram em casa sem fazer nada até que o palhaço do inferno saiu de cena. Então, de repente, meus sims dispararam porta fora em direção aonde as crianças foram levadas e começaram a gritar de horror. Um balão de fala expressivo que simboliza um barulho alto apareceu acima de cada uma de suas cabeças. Nada estava neles. Agora eu já ouvi sims gritarem. Antes, mas novamente, isso era diferente. Os gritos eram horripilantes, indutores de desespero, terror impressionante e muito realistas. Meus alto-falantes não eram tão antigos, mas definitivamente não poderiam ter produzido uma qualidade de áudio tão realista. Parecia que uma pessoa pequena estava realmente dentro do alto-falante gritando a plenos pulmões. Os sims então começaram a soluçar e chorar em suas mãos. Da mesma forma, foi um soluço muito realista. Eu poderia literalmente colocar os alto-falantes embaixo da mesa e você pensaria que há alguém sentado embaixo da mesa chorando. Como se estivesse vivendo no purgatório completo. A imagem anterior voltou a piscar na tela e consegui pressionar Print Screen bem a tempo. Deus me ajude, se meu tempo estivesse um pouquinho errado, então eu não teria que ver o que acabei de bloquear na tela. Nesse ponto, eu estava à beira das lágrimas. Minha visão estava turva, meus lábios tremiam, eu tremia violentamente, mas não conseguia desviar os olhos do terror. Eu estava até choramingando como um bebê assustado. Eu perdi isso. Eu caí da minha cadeira. Eu fui tocar uma música.
Eu escutei algumas músicas e deixei escapar a urina mais longa que já tive em toda a minha vida. Quando voltei com meu CD player nas mãos, meu plano original era sair do jogo. Eu estava farto dessa porcaria. Não me importava se tivesse que jogar Jimmy Neutron vs Jimmy Negatron pelo resto da minha vida, só queria a porra do jogo fora do computador. Voltei em cerca de 15 minutos. Percebi que não havia pausado o jogo. Tocar no meu mouse me fez rolar para baixo apenas para ver o que estava acontecendo. Restava apenas um sim. Esse sim era o único com meu nome nele. A esposa não estava em lugar nenhum. Nenhum de seus rostos estava disponível na barra de navegação, exceto para o sim restante. Ele estava parado na casa olhando fixamente para o nada. A música tocou novamente. O palhaço do inferno estava de volta, vindo para ver o que havia de novo. Eu não estava mais com vontade de aceitar essa merda, não como estava 3 horas atrás. Fiz o sim chamar a polícia, sair pela porta dos fundos e ir para a esquerda. Sem mencionar que eu mudei meus alto-falantes de verdade desta vez. Sonny entrou em casa indiferente como se soubesse que eu simplesmente estava lá. Ele rastejou pela sala de estar, sala de jantar, cozinha um pouco da sala de estar. Era como se ele estivesse procurando por ele. Depois de procurar e não encontrar nada, por algum motivo estranho, ele decidiu tocar na TV e ela quebrou instantaneamente. Em seguida, sentou-se no sofá olhando como se algo estivesse passando. Depois de 1 ou 2 momentos, ele se levantou abruptamente. Foi como se ele tivesse tido um pensamento repentino. Ele começou a sair pela porta dos fundos e foi da mesma forma que meu sim fez. Eu rapidamente ordenei o sim para andar pela frente e para trás. O palhaço seguiu seus rastros. Então veio a pior parte da pior noite da minha vida. Como a arquitetura da casa é igual à minha casa real, a sala de computadores fica no andar de cima e no canto direito traseiro. Meu sim estava virando a esquina em direção ao fundo com o palhaço andando mais ou menos na mesma velocidade. Mas aqui está a parte mais assustadora. Assim que meu sim alcançou o canto esquerdo posterior da casa, Sonny estava começando a alcançar o canto posterior direito. Eu ouvi algo lá fora. Não ousei afastar as cortinas, então apenas escutei. Eu escutei com atenção o tempo todo em que Sonny estava andando. Pela parte de trás direita, eu podia ouvir passos silenciosamente esmagando o chão do lado de fora da janela. Estava perto do que parecia o mesmo lugar também. Quando Sonny parou para virar à esquerda, os sons de passos do lado de fora pararam e também pareciam alguém se virando. Então, eles continuaram quando Sonny começou a andar novamente. Os passos do lado de fora lentamente desapareceram. Eu não pude fazer isso. Eu fiquei louco e absolutamente louco. Forcei desligar o computador. Corri e abri a porta do quarto da minha mãe chorando de tanto medo. Eu pulei na cama e debaixo das cobertas em um movimento e não saí. Eu comecei a chorar. Minha mãe acordou na hora, preocupada. Na hora era muito difícil falar, então tudo o que consegui dizer sobre meu choro histérico foi: estou com medo, quero dormir aqui. Na manhã seguinte, meu irmão estava jogando o jogo perguntando por que deixei o computador ligado sem pausar. Eu o encarei por um segundo, então apenas me afastei. Assim que ele saiu, tirei o disco e guardei. Você não tem ideia do quanto eu queria quebrá-lo em pedaços e colocá-lo no lixo, mas eu teria me metido em problemas por isso. Mas então me lembrei de como eu fiz a cobertura da imagem. O computador ficou ligado a noite toda, então ele não poderia ter esquecido a imagem copiada. Abri o Microsoft Paint e cliquei em colar a imagem. O que surgiu foi horrível. Se bem me lembro, era uma foto de Sonny. Ele estava parado no mesmo local onde morreu. Era uma imagem bem ampliada. Ele tinha um sorriso óbvio no rosto que mostrava dentes apodrecidos com gengivite triturados em pontas afiadas. Parecia o palhaço de It de Stephen King. Foi isso.
Eu apaguei a imagem e tirei o jogo. Até hoje, isso ainda me assombra. Eu ainda questiono o que foi. Como Stephen King diz, eliminar a palavra como é o que realmente afeta você. Tal evento inexplicável ocorreu e me deixa perplexo. Por que meus alto-falantes tocaram embora eu os tenha silenciado? Por que os passos pararam depois que desliguei o computador? Por que Sony decidiu bagunçar minha cabeça? Inferno, por que tinha que ser depois que eu o torturei por tanto tempo? Acho que às vezes as coisas só vão até certo ponto até estourar. Se você já se perguntou o que aconteceu depois, aqui está algo que acho muito estranho. Entrei no jogo há cerca de 2 anos e pelo que me lembro, todas as casas do jogo foram limpas como se eu nunca tivesse construído uma casa ou feito nada lá. Foi um pouco inquietante olhar para um campo aberto que já foi o domínio das casas que criei. Quase à esquerda, havia um cemitério assustador no lugar da casa que eu costumava torturar os Sims. Nunca toquei no jogo desde então. Eu nunca me preocupei em pegar o Sims 2 quando ele foi lançado.